Olá, sejam todos bem-vindos novamente a mais um vídeo sobre o curso do Software Tecla para o segmento de pré-moldado nível básico. Neste vídeo nós iremos verificar como inserir os nossos primeiros elementos. Nós iremos inserir nossos primeiros pilares. Então, vamos começar. Eu vou alterar o ângulo da vista para que fique num melhor posicionamento para que eu consiga visualizar o ponto de inserção do nosso elemento. Lembrando que eu consigo realizar este movimento com o scroll pressionado junto com o Ctrl do teclado. Iremos até nossa faixa de ícones, clicaremos na aba concreto e daremos um duplo clique na opção coluna, ou com o Shift pressionado, clica na opção coluna. O painel de propriedades ele se abre. Note que ele saiu deslocado, basta eu clicar e segurar no campo do título e levá-lo até próximo do menu lateral, até o espaço em que ficar na cor azul. Ou, como nós vimos que estava deslocado, bastaria eu clicar no símbolo da engrenagem com o botão direito do mouse e clicar em anexar ao painel lateral. Vamos comentar agora sobre as propriedades contidas no painel de propriedades do elemento coluna de concreto. Note que a primeira propriedade já é o nome atribuído ao elemento, que no caso, coluna. Logo abaixo, perfil, que no caso se encontra com um perfil quadrado de 40 por 40. Conseguiremos acessar o nosso catálogo de perfis bastando clicar naquele botão com os 3 pontinhos. Logo abaixo, nós temos a opção do material. Também conseguirei acessar o nosso catálogo de material clicando no botãozinho dos 3 pontinhos logo abaixo também. Temos a opção do acabamento, a opção da classe, que é uma propriedade que conseguiremos alterar as cores dos nossos elementos. A posição do nosso elemento, nós iremos comentar sobre isso no decorrer do vídeo. As opções de forma, qual será a nossa numeração dos nossos elementos inseridos no nosso modelo? Por exemplo, para as propriedades coluna de concreto, para os nossos pilares, a numeração será precedida do prefixo P e partindo da numeração número 1. Com essas informações inseridas nas propriedades da forma, nossos pilares serão numerados da seguinte forma: P1, P2, P3 e assim sucessivamente. Caso necessite alterar tanto o prefixo quanto o número que se inicializará na contagem dos pilares, na numeração dos pilares, basta alterar nesses campos, numeração da forma. Para atender o nosso curso, nós deixaremos conforme se encontra, prefixo P e partindo da numeração número 1. Outra informação também muito importante é o segmento da forma, ou seja, se é pré-fabricado ou se será moldado em loco. No nosso caso, será pré-fabricado. As propriedades um pouco mais abaixo, nas opções em deformação, torção, curvatura, encurtamento, nós não veremos agora. Há também as UDAs, que são os atributos definidos pelo usuário, mas nós veremos esse tema em outros vídeos. Vamos alterar nossa propriedade no campo nome de coluna para pilar. As outras propriedades nós permaneceremos conforme já se encontra, pois nós iremos inserir primeiramente o nosso elemento para depois editá-lo. Vamos aproximar no ponto da intersecção do eixo 3 com o eixo A. Levando em consideração que nós já temos o modelo de referência para nos orientar onde nós teremos os nossos pilares, basta dar um único clique que nosso elemento é inserido. Note que o nosso elemento pilar, ele se encontra transparente. Basta eu clicar com o Ctrl 4 para que ele passe de transparente para renderizado. Mas vocês podem me questionar, por que isso acontece, Jonathan? No Tecla, nós temos diversas maneiras de representar o mesmo elemento. Não somente o mesmo elemento, mas também os componentes. Esses métodos de visualização são muito importantes para que consigamos obter êxito na hora de inserirmos um elemento, uma conexão, um componente, ou até mesmo para realizar edições. Como, por exemplo, inserir uma armadura em um pilar de concreto, se eu não tivesse o método de visualização da forma transparente, seria muito difícil eu conseguir obter sucesso na hora da inserção deste meu componente. Mas quais são esses métodos de visualização para os meus elementos ou para os meus componentes? E onde
eu localizo essas opções? As opções se encontram na nossa faixa de ícones na aba Vista, na opção Renderizar. E as opções, os métodos de visualização são as linhas de peças, que com o atalho é o Ctrl 1. Nós temos as linhas sombreadas de peças, que é o Ctrl 2. Logo na sequência, nós temos a escala de cinza das peças, que é o Ctrl 3. E o renderizado, que é o Ctrl 4, que é o que se encontra na tela. Basicamente, os métodos de visualização para os elementos são 5. Faltou comentarmos a respeito do visualizar somente as peças selecionadas. Ou, utilizando o atalho, é o Ctrl 5. Fora isso, nós temos também as mesmas opções de visualização, só que para componentes. Veremos sobre isso em outros vídeos. Após basicamente passarmos pelos métodos de visualização do software Tecla para os nossos elementos, podemos retornar então para as alterações das propriedades. Logo após a inserção do nosso elemento, poderemos então sair do comando para que não seja inserido novos elementos em outros pontos clicados. Preciso clicar com o botão direito do mouse e interromper ou simplesmente clicar no botão ESC do teclado. Dessa forma, liberamos o tecla para inserir novos comandos. No caso, nós iremos selecionar o elemento inserido, o pilar, iremos dar 2 cliques para que abra novamente o painel de propriedades, pois agora nós iremos realizar outras alterações. Clico no botão com os 3 pontos, logo na sequência do campo de perfil, para que eu consiga acessar o catálogo de perfis. E no campo filtro, onde está sendo salientado no vídeo, iremos digitar o OCT e fechar com asterisco, que nós iremos procurar este perfil, que é o perfil OCT. Note que nós já temos um desenho, uma pré-visualização do perfil do nosso lado direito e alguns dados no qual deveremos alterar. Por exemplo, o B colocaremos 30 centímetros, o B1 colocaremos 28 centímetros, o H 40 centímetros e o H1 38 centímetros. Vou dar um aplicar OK. Vocês irão notar que o campo perfil no painel de propriedades ficará em destaque na cor amarela, sendo que ainda não foi atribuído ao elemento inserido. Para que isso aconteça, basta eu clicar no botão modificar, que agora está habilitado logo abaixo, na cor azul, que assim ele passará aquelas informações que se encontram no painel de propriedades para o nosso elemento inserido. Todas essas alterações que estamos realizando no painel de propriedades, poderemos salvar para que não haja necessidade de alterar novamente. E logo após a inserção do nome, clico no botão do disquete. Depois eu verifico se ele se encontra na lista dos atributos salvos para o elemento pilar. Lembrando que poderá ser qualquer nome. A única questão é que, assim que eu tiver que usar novamente, através do nome, eu terei que lembrar quais são as propriedades que eu estarei carregando. Agora nós iremos realizar outras alterações. Verificação da forma, vamos permanecer conforme já se encontra. O segmento também será o pré-fabricado. Classe, nós iremos alterar para classe 6. Podemos verificar que agora a classe ficou em destaque na cor amarela e o botãozinho modificar habilitou novamente. Clico no modificar e assim que eu clico em modificar, note que o atributo alterado, a propriedade alterada, é atribuída ao nosso elemento. Só que há uma questão, o nosso nome lá em cima, ele também some, o nome no qual nós salvamos as nossas propriedades, nos informando que agora aquele nome que nós teremos que carregar novamente não trará a propriedade da classe com a classe amarela. Então, para que isso seja inserido, basta eu salvar novamente todo aquele conjunto de propriedades com o mesmo nome, que instantaneamente ele já será substituído. Agora poderemos fazer uma breve verificação nas dimensões do nosso pilar. Vamos extrair essas dimensões de referência na planta. Então, vou dar um Ctrl P para alterar o ângulo da minha vista de 3D para a planta. Vou na aba Editar, na opção Medida. Iremos clicar na distância horizontal. Vamos clicar nas extremidades do nosso pilar. Depois irei no mesmo local e vou clicar em distância vertical. Clico nas extremidades e clico num ponto no qual eu pretendo inserir essa minha dimensão de referência.
Assim, conseguiremos fazer uma breve verificação das dimensões que inserimos no nosso painel de propriedades. Para fazer com que essas dimensões sumam, basta eu clicar na nossa vista, botão direito, redesenhar a vista, que essas dimensões elas se apagam, por ser dimensões de referência. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Tenham excelentes estudos e até lá. Um grande abraço!